programa Rumo Certo. O programa da Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional, fazendo valer os seus direitos como cidadão. No programa Rumo Certo de hoje, nós vamos conhecer, no quadro Ciência e Tecnologia, a história da culinária mundial. No quadro Trabalho e Capacitação, vamos conhecer o curso superior de gastronomia, que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional. E mais, quais são as principais dúvidas na hora de acionar a segurança do trabalho na sua empresa? Consequentemente, essa lesão vai levá-lo ao afastamento ao trabalho, afastamento tanto temporário quanto permanente. E no bloco Cidadania, esclarecemos as dúvidas sobre andar na contramão em ciclovias. As bicicletas têm a falsa impressão que andar no sentido contrário da via está aumentando sua segurança, o que não é verdade. Tudo isso nós vamos conhecer agora no programa Rumo Certo. Houve um tempo em que a humanidade percebeu que nem sempre poderia ter alimentos frescos a seu dispor, pois estes deterioravam com o passar do tempo. Impossível ter carne fresca nos deslocamentos prolongados. Impossível ter a fruta tirada do pé fora de época. Daí a humanidade descobriu que o uso do sal e de ervas aromáticas poderia conservar as carnes. E esses temperos deixavam a comida mais cheirosa e com melhor sabor. Mais tarde, descobriu que frutas poderiam ser secadas ou conservadas no mel, o que deu origem aos doces. A partir dessas descobertas, a alimentação deixou de ser apenas meio de sobrevivência, para também se tornar um prazer. Assim, nasceu a culinária. No Japão, a culinária é feita principalmente à base de peixes, frutos do mar e de iguarias do arroz, algas marinhas e molho de soja. Vários países árabes têm em comum a carne de carneiro, gosto por aromas fortes, com um toque de flor de laranjeira, alecrim, noz moscada e canela. Já a culinária francesa, a mais famosa mundialmente, antes era exclusiva da família real e de nobres. Estes exigiam dos chefes de cozinha requinte na apresentação dos pratos e na ambientação do local das refeições. Daí consolidou-se mais uma arte, a gastronomia. Nas grandes cidades brasileiras, existem restaurantes especializados em comidas de vários países do mundo. Não menos procuradas são as comidas regionais, nascidas no caldo cultural brasileiro. Uma variedade de pratos que misturam ingredientes da cultura indígena, africana e portuguesa. Culinária e gastronomia. Deliciosos meios de vida sempre a requisitar profissionais talentosos e bem preparados. Eu tenho 20 anos, já fiz administração, fiz 2 anos de administração na UFC e aí larguei para vir para a gastronomia. Pouco antes de sair da administração, eu conheci um amigo
que me convidou para trabalhar com ele numa confeitaria. Então, essa experiência da confeitaria despertou de eu olhar assim para mim e dizer, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida e eu tenho que me especializar. Então, fui atrás do curso de gastronomia. Eu me formei em administração porque meus pais não acreditavam na gastronomia, que na época a gastronomia era tido como arte culinária. Então, para eles, era uma profissão sem muita projeção. Então, me formei em administração pela Unifor e saí do mercado para trabalhar com administração e depois voltei para a cozinha. Nós temos um perfil também de ser a segunda faculdade de alguns alunos. Então, alguns têm já essa formação primeira e a segunda vem também como o quê? Como uma atividade paralela à atual, né? Temos o aluno que entra já querendo empreender e tem os alunos que já têm um negócio e entram para se formalizar. Quando já meus filhos, quase todos, já estavam... O mais velho tinha se formado, ele me propôs voltar para a sala de aula e eu achei assim, uma ideia muito interessante. E fui em algumas faculdades e a faculdade que me deu mais abertura por conta da minha idade foi a FANOL. Nós temos idades diferentes, nós temos profissões, temos a segunda profissão, temos a primeira, temos alunos de 60 anos de idade, como temos alunos de 18 anos de idade que estão entrando no curso. Nós temos em nosso curso aulas teóricas e aulas práticas. E essas aulas, elas estão interligadas, elas são aulas complementares, né? Mas assim, tudo o que é visto nas aulas teóricas é colocado em prática em nosso laboratório. O gastrônomo se forma também com uma formação técnica e também, né, teórica. A gente tem módulo de História da Alimentação Humana, né? Depois ele vai entender sobre gestão, tá? Sobre empreender e como administrar o empreendimento dele, né? Então, é um curso direcionado também para capacitar o aluno para o mercado. A gente tem cadeiras não só de gastronomia, né, de cozinha, a gente tem muitas cadeiras da parte gerencial. Então, a gente aprende desde a precificação do cardápio, da montagem do cardápio, até quantos itens você deve colocar no cardápio, o que é que fica bom para o cliente, o que é que vai ajudar você a vender mais. Então, a gente aprende do cortar a cebola ao gerir uma casa, a saber o que é que o salão faz, o que é que a cozinha faz, quais são os profissionais que trabalham. O nosso corpo docente é formado por profissionais da área, com experiência de mercado, todos eles com formação pós-graduados, né? Então, a gente tem mestres e doutores no corpo, temos chefes, temos bioquímicos, temos engenheiros de alimentos. Então, é um curso bem direcionado para a experiência do profissional que está ensinando, formando o que está aprendendo, né? Na FANOL eu tive grandes professores, eles contribuíram muito para o meu crescimento profissional, porque por mais que a gente aprenda só, a técnica é importante. E o diploma me deu uma projeção muito maior no mercado. Os professores aqui são maravilhosos, a gente cola muito neles porque gera muita oportunidade, você sai sempre com uma coisa nova, senta para conversar e faz um evento, acha uma oportunidade de emprego, acha um estágio. Então, para a gente é muito rica essa experiência. Como em todo curso, nós damos uma base forte, mas essa base tem que ser complementada com algum estágio ou algum trabalho, né? Então, os nossos melhores profissionais formados aqui foram os alunos que assim, souberam dosar entre os conhecimentos adquiridos aqui, mais os conhecimentos adquiridos na prática. As áreas de atuação do aluno, né, que vai finalizar a faculdade, vai ter o título de tecnólogo em gastronomia, ele tanto pode fazer a gestão de uma cozinha, né, seja ela industrial, comercial, ele pode fazer eventos,
ele pode ter o seu próprio negócio, né, como a gente já falou. O que modifica realmente, o que capacita ele, é ele entender tanto fazer a gestão como a parte prática, né, desenvolver as técnicas, entender como que é, desenvolver pratos, fazer consultoria. Então, é um mercado bem amplo de atuação de um profissional formado em gastronomia, um tecnólogo em gastronomia. Eu trabalho com bolos artísticos, eu sou cake design. Hoje a gente trabalha com doces, eu gosto muito de trabalhar com doces, embora a gente também faz a parte de salgado, porque confeitaria é tudo, é salgado e doces. Mas o que eu gosto mesmo é de confeitar. Então, assim, o mercado está exigindo que haja uma mudança na parte dos bolos artísticos, porque um bolo artístico ele tem um custo alto. Porque não é só o trabalho, não só o material, você está colocando arte no trabalho. Então, por isso que ele se torna caro. Então, assim, hoje você vê que você vai numa festa e você não encontra, as pessoas não partem mais o bolo. Então, nós vimos essa fatia e agora nós estamos entrando com aluguel de bolos. Nós passamos por um momento em que a gastronomia está ganhando força. Eu acredito que as oportunidades elas tendem a crescer muito, né? porque os restaurantes, bares, eles são obrigados hoje a terem em seus quadros pessoas capacitadas para um mercado muito competitivo. Então, é um curso que vale a pena. A profissão do gastrônomo, né, do profissional de gastronomia no mercado, ela é ampla, mas exige, não é só glamour, exige também, é muito trabalho, muita dedicação, né? Existe um mercado que é muito competitivo, a gente sabe disso, que existem vários profissionais no mercado. Então, o diferencial vem através da sua formação acadêmica, que a instituição oferece, e a outra parte é da formação do próprio aluno, né, do conhecer, do fazer, faça com o coração, faça com amor, descubra o que você goste e faça que isso é a receita do sucesso. A gastronomia, antes de tudo, para você ir para o ramo da gastronomia, você tem que ter paixão, porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa gratificante. Segundo a gente aprende que cozinhar é uma forma de amar, seja lá doce, salgado, não importa, é uma forma de amar. Você imagina você fazer um prato para uma pessoa que vai degustar aquilo que você colocou. Então é preciso que você coloque amor mesmo no que você faz. A nossa vida dentro da cozinha ela é uma vida pesada. Eu digo mais que não é uma profissão, é um estilo de vida, porque você vive para estar dentro da cozinha. Então é pesado. Você está sempre correndo, você está sempre cansado, você está sempre fazendo um monte de coisa. Mas a coisa mais maravilhosa do mundo é você escutar de um cliente que a sua comida estava muito boa, que a pessoa vai voltar, eu vou trazer meus amigos, eu quero de novo, me dá teu contato. Vale a pena cada hora que você não dormiu, cada hora que você passou em pé, cada hora que você esqueceu de comer, de fazer qualquer outra coisa. Então eu desisti do ITA, eu desisti de engenharia, eu desisti de ir para a área de exatas para seguir a minha paixão. Eu parei de me enganar, não, é isso que eu quero fazer. Então a minha dica é, façam o que o coração de vocês mandar, porque vocês vão ser felizes pro resto da vida fazendo o que vocês amam. No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade.
A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo. Olá, eu gostaria de saber o que é a segurança do trabalho e como ela é definida. A segurança do trabalho é o conjunto de medidas que são utilizados no ambiente de trabalho, objetivando a definição dos riscos ambientais e, consequentemente, dar melhores condições físicas e mentais ao trabalhador. Ela é definida legalmente através de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Eu tenho uma dúvida. As empresas devem ter no seu quadro de funcionários profissionais de segurança do trabalho? A formação de profissionais da área de segurança do trabalho no ambiente das empresas depende de dois itens principais e legais. A quantidade de funcionários e a sua atividade econômica. Em situações em que essas quantidades de funcionários e a atividade econômica são atingidas na quantidade máxima, nós vamos ter nesse grupo, que é o profissionais, que é o SESMIT, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, uma enfermeira do trabalho e uma técnica de enfermagem do trabalho. Aí você encontra grandes empresas, construtoras, empresas que trabalham com ambientes perigosos. Então, quanto maior o risco e a atividade econômica e a quantidade de funcionários, eu vou ter que compor esse grupo do SESMIT. Você poderia me explicar o que é a CIPA? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um grupo formado por funcionários, voluntários da empresa, que são eleitos, um grupo de funcionários é eleito para ser o representante dos empregados, e um outro grupo é indicado pela gerência, pela direção da empresa. Esse grupo se forma e mensalmente, ou dependendo das necessidades da legislação, eles se reúnem para falar sobre prevenção de acidentes. É um grupo que também dá apoio à segurança do trabalho, porque ele pode ser formado com uma quantidade menor de funcionários e ainda, caso não exista a CIPA, você pode ter um designado da CIPA, uma pessoa treinada para os conhecimentos dessa área, para que se aplique os preceitos da segurança do trabalho no ambiente laboral ou ambiente de trabalho. Ainda não sei como é acidente de trabalho. Como se caracterizam? O acidente de trabalho é a ocorrência que se desenvolve quando o trabalhador está a serviço ou trabalhando, fazendo as suas atividades normais, e a partir dessa situação ele tem alguma lesão. Uma lesão pode ser permanente, uma lesão temporária ou uma lesão mais grave, e, consequentemente, essa lesão vai levá-lo ao afastamento ao trabalho, afastamento tanto temporário quanto permanente. Esses três itens juntos, quer dizer, estar a serviço, existir a lesão e existir o afastamento, caracteriza o acidente de trabalho. Existem algumas situações similares ao acidente de trabalho, que está muito presente hoje na nossa vida diária, inclusive com os níveis de acidentes no Brasil são muito altos, que também são considerados como acidente de trabalho. Então, por exemplo, o acidente de trajeto, que é o percurso trabalho-casa, casa-trabalho, nós consideramos também, se houver alguma daqueles itens que eu falei anteriormente,
um acidente de trabalho. Se numa viagem, você vai precisar fazer uma viagem a serviço, fora do seu ambiente de trabalho, e na viagem você vem a ter algum daqueles itens, se acidentou, se afastou, também é acidente de trabalho. Todo mundo sabe que aqui em Fortaleza as avenidas estão todas cheias de ciclofaixa. E isso é bom, protege o ciclista do trânsito. Ele pode andar tranquilo, sem ter um ônibus atrás buzinando, sem ter um caminhão passando, tirando o fino dele. Tudo isso que acontecia antes quando não tinha ciclofaixa. Mas nem sempre a segurança é 100%. Porque tem ciclista, rapaz, que não obedece às leis de trânsito. Como o caso que aconteceu com a minha sobrinha, Luciana. Ela já vinha cansada da faculdade, quando precisou atravessar uma avenida. Ela olhou no sentido da via e quando não vinha carro, ela atravessou. Quando ela deu o primeiro passo, sentiu foi a pancada. Um ciclista vinha na contramão, se tacou por cima da bichinha, saltou os dois bolando no chão. Ela fraturou o braço e ele pegou a bicicleta, subiu em cima e se mandou pela contramão, em tempo de atropelar outra pessoa lá na frente. Tá certo um negócio desse, rapaz? Infelizmente, essa situação que aconteceu com a Luciana é um caso muito corriqueiro nas vias de Fortaleza. As bicicletas têm a falsa impressão que andar no sentido contrário da via está aumentando sua segurança, o que não é verdade. Ele vai estar concorrendo com a mesma velocidade do veículo, então o risco de uma colisão frontal e a gravidade desse acidente será muito maior, sem falar que os veículos também que saem dos lotes, saem dos estacionamentos ou das vias transversais, também não vão ver esse ciclista que está vindo na contramão. E também veículos que abrem a porta, né? Quando abre a porta, ele não vai observar o ciclista que está vindo na contramão. Sem falar que o Código de Trânsito prevê, nas suas regras gerais de circulação, que as bicicletas devem andar no bordo da via quando não existir ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. E claro, o pedestre ele é o mais vulnerável desta cadeia, então todos os veículos são responsáveis pelo pedestre. A bicicleta não deve andar na contramão, também vai aumentar o risco de um atropelamento, já que o pedestre, ao ingressar na via, ele só olha para o sentido dos veículos. E também não deve transitar sobre as calçadas, porque essa é de uso restrito ao pedestre. Então, a AMC atende qualquer ocorrência para informações ou reclamações ou até sugestões pelo 190, nós também estamos integrados à CIOPS. Rumo Certo. É a Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional e fazendo valer os seus direitos como cidadão. Até o próximo programa.